E aí, meus amigos auspiciosos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Então, eu estou resolvendo aqui para gravar um vídeo, né, explicando um pouco sobre a linguagem Markdown, né, e como que isso é importante aí para quem usa ChatGPT, Gemini, enfim. Ele melhora, ele refina o tal do prompt, né? Então, se a gente fosse criar uma ordem de conhecimento, eu diria que o primeiro conhecimento que você teria que ter para começar a falar sobre prompt, né, para depois atuar, usar o chat GPT, eu diria que seria sobre a linguagem Markdown. É necessário ter esse conhecimento? É uma pergunta que você tem que se fazer em que nível você quer estar com relação à interação da inteligência artificial. Cada vez mais ela vai estar mais próxima da linguagem humana, então vai facilitar com que usuários que não precisem ter linguagens computacional utilizem a ferramenta. Mas se você está procurando aquele refino, aquela situação de ter um prompt mais completo, com resposta mais precisa, e é importante que você tenha ferramentas de conhecimento. Lembrando que inteligência artificial generativa, o propósito dela é gerar conteúdo novo. Então, por isso que tem que ter, a OpenAI fala isso, a Google fala isso, você tem que revisar sempre toda a sua criação. Eles não recomendam para a área de saúde, não recomendo para a jurídica, mas nós juristas ou em outras áreas que são afetas à análise de documentos, nós utilizamos. É uma ferramenta que melhorou 100% o meu dia a dia, né? Eu consigo ter respostas rápidas, produções de conteúdos mais rápido, né? Eliminou etapas que era mais difícil, principalmente quando a gente partia do zero, né? Vamos elaborar um contrato. Se às vezes não tinha nenhum parâmetro, a gente ia procurar no Jus Brasil ou em outras ferramentas de repositório. E aí, de lá, a gente às vezes nem mexia muito, ficava com aquele receio e migrava para ir para fazer o contrato, né? Ou quando não se tinha que fazer literalmente a abraçada, vamos dizer assim. E com a inteligência artificial, você consegue, ali em torno de uns 60, 180 minutos, mais ou menos, você consegue elaborar um bom contrato, já te deixando ali já, nossa, próximo do perfeito, vamos dizer assim, ponto do produto entregue. Ah, Luiz, mas por que essa quantidade de horas? Porque você tem que revisar. E, infelizmente, ou felizmente, ainda é assim, né? O raciocínio lógico do direito, ele não é tão bom ainda. Porque a gente tem que correlacionar várias matérias do direito. Você vai elaborar um contrato, aí você tem que entender quem são os stakeholders, aí você vai ter que entender um pouco de compliance, de LGPD. Então, sempre envolve muitos conceitos, muitas áreas, e o ChatGPT ele te ajuda nisso se você tiver essa preparação. Para as outras áreas, de comércio, arte, enfim, parte criativa, existem vários programas que permitem a utilização. O chat ele não é muito bom para a criação de fotos, de imagem. Ele usa ali a ferramenta do DALL-E dentro, né, mas não tem uma qualidade ainda tão boa, futuramente talvez tenha, mas não é como uma melhor das ferramentas. Então, quando a gente fala de linguagem Markdown, né, estou compartilhando aqui a área com vocês, é importante vocês entendam que o próprio chat GPT, e isso na versão paga, né, eu recomendo sempre a versão paga, o simples, né? Ah, existe aqui a versão Plus, a versão que é a Teams, né, que essa aqui, a versão Teams, é a versão que permite você trabalhar com segurança de dados, tá? Já a pessoal, ela não trabalha, tá?
Por que que eles fazem isso, eu não sei. É só a Teams, a Enterprise e as versões empresariais do chat que permeiam essa questão de segurança de dados, né? Então, voltando aqui para o chat GPT, a gente vai começar fazendo prompts bem simples. O que é prompt? É a pergunta. Então, aquela pessoa que é cética, então, a gente vai trazer aí da filosofia, o que é ceticismo? É você perguntar, sabe? Perguntar exaustivamente. Tem até uma linha filosófica chamada pirronismo, né? Que é você perguntar tendo mais sobre questionamento sobre determinada matéria, algo de forma superficial. Então, o que eu recomendo para vocês, às vezes, é um regresso do uso da tecnologia. Vai estudar um pouco mais de filosofia, estudar estoicismo, estudar filósofos, para poder isso melhorar o teu raciocínio cognitivo, para que você tenha perguntas. Enquanto isso, também você estuda um pouco de programação. A linguagem Markdown, ela é uma linguagem simplista, vamos dizer assim. Ela é uma simplificação de uma linguagem mais complexa. Ela, ela tem um objetivo de facilitar um espelho de uma programação. Por exemplo, se você tem Python, você pode colocar com que o Python aceite uma linguagem Markdown para poder fazer uns comandos mais simples, né? E esses comandos estão no nosso dia a dia, né? Para quem usa, vamos dizer assim, um nível de WhatsApp um pouco mais avançado, já utiliza a linguagem Markdown e às vezes nem sabe o que utiliza, que é deixar em negrito, você utilizar ali tracejar ali, fazer a lista. Aquilo ali é linguagem Markdown. E aquela linguagem lá do WhatsApp, ela também está aqui. Então, vamos fazer a primeira pergunta. Vamos conversar com o chat e perguntar para ele o que é essa linguagem. Gente, uma boa pergunta resolve tudo. Então, ponto de partida para quem não conhece um conteúdo, o chat ele pode te dar essa noção. Mas lembrando sempre que certos conteúdos ele pode gerar informação nova, então tem que ter cuidado. A linguagem Markdown é uma linguagem leve usada para formatar textos de forma simples. É o conceito que ele está dando, né, que pode ser convertido em HTML e outros formatos de linguagem. Ela é amplamente utilizada em plataformas de GitHub, Edit, né, fóruns de discussões, aplicativos de anotações como o WhatsApp, aplicações com a vantagem é a sua simplicidade. Então, vamos lá. Um dos primeiros comandos que ele utiliza é o título. Quando você coloca o título, a hashtag, né, a quantidade de hashtag antes da palavra-chave, ela vai criar títulos, né? Títulos e subtítulos, tá? Eu vou fazer pegar bem aqui, a gente seleciona, vai aparecer aqui, eu vou pedir um exemplo. Então aqui, título 1, você vai escrever título 1, hashtag, ou no lugar do título você escrever, por exemplo, petição inicial, ou ação anulatória, enfim, apelação, né? Aí ele vai grifar. Vamos pegar esse prompt aqui que ele fez, né? Sim, só até aqui, né? Dos títulos e vamos copiar e vamos colocar em uma outra conversa, né? Vamos a uma outra conversa limpa, vamos colar aqui texto simples, sem formatação e vamos ver como é que sai a resposta. Você percebe que ele criou como se fosse um cabeçalho. Ele vai se assemelhando a uma formatação do Word, né? Agora vamos fazer um outro teste. Eu vou colocar aqui a mesma informação, agora sim a hashtag, tá? Você vai perceber que tem uma sutil diferença. Vamos fazer essa comparação. Então, olha como ficou utilizando a linguagem Markdown. Ele titulou, ele deu a diferença, ou seja, se eu tivesse título,
O título 2, a quantidade de hashtag, ele vai dando subtítulos. Então, para quem às vezes trabalha com artigo científico, ou mesmo vai fazer contratos, ou vai utilizar uma ferramenta voltada para que tenha subtítulos, parecidos às vezes com artigo científico, ou o próprio artigo científico, então você pode utilizar essa técnica para fazer isso. Você percebe sutilmente que a resposta ela é parecida, né? Mas a formatação ela é diferente, tá? Vou excluir aqui esses dois comparativos, que a gente vai fazer também uma comparação com os outros formatos, certo? Negrito itálico, eu não vou fazer porque é básico, lista, tá? Agora, aqui com relação a link, isso aqui é interessante, tá? Vamos lá, vou pedir um exemplo. Eu vou copiar aqui um link da UOL. UOL Notícias. Primeiro link da UOL Notícias, né, falando aqui sobre futebol. Eu vou copiar e vou colocar, fiz um exemplo com um link. Tá, agora ver como é que ele vai me responder. Então, o que que ele separa? Ele separa primeiro o título e coloca o link. O que que isso, o que que isso faz? Ele faz com que esse link seja editável. Ou na hora que eu clicar nele, vocês não estão vendo aí, talvez, né? Mas ele está abrindo o link direto aí com relação a onde foi acessado, né? Que é o Palmeiras vence o Vasco aqui, hipoteticamente, né? Então, assim, para onde é que eu utilizo isso? Às vezes, você dentro de um texto, você quer que ele seja clicável, né? E essa mesma formatação aqui, né, de link, você pode utilizar também, ó, vamos pegar aqui, pedir para ele, no caso, se for caso para utilizar em um artigo científico. Ou então, o UOL, disponível aí, coloca lá, ele já faz a transformação em artigo da norma BNT. Isso é bem interessante, tá? Dando continuidade aqui, né, a questão de imagem, código de linhas, tem outras ferramentas. Eu vou puxar aqui a introdução que eu peguei aqui, que eu fiz. O que que eu fiz nessa introdução? Eu pedi para que ele, botei linguagem Markdown e fui pedindo continuar até exaurir a matéria. Isso pode servir para todas as outras coisas, tá? Desde que ele tenha dentro da base de dados. Então, aqui é o itálico, subitem, né? A gente viu a questão dos links. Aí tem blocos, linhas, né? Citação. Isso foi uma citação. Copiar o código aqui, vou abrir uma nova conversa. Nesse caso aqui, eu vou usar uma conversa temporária. Vou colar aqui. Luiz Flávio Amaral, 2024. Perdão, vou botar aqui Amaral. Tá, ele está dizendo aqui que ele está se referindo a um estudo de Luiz Amaral. Então, eu posso pedir isso aqui em português, né?
Lembrando que a linguagem mais natural do chat e de todas as plataformas de EAG, elas são preferencialmente em inglês. A Cloud, ela aceita o português já de uma forma um pouco mais natural. Estou fazendo referência a um estudo. Então, estou lá escrevendo um texto, né, vou pegar aqui um texto qualquer, né, que estou pegando aqui tudo sobre linguagem, como é que dá, eu peguei aqui um texto, coloquei aqui, e vou usar o comando que foi utilizado. Então, ou seja, eu estou praticamente dando uma aula de informática, né? Ele não está preparado para fazer um artigo científico, ele identificou que ele é um possível autor, mas ele já serve como citação, certo? Então, vou voltar lá para a introdução. Então, a gente consegue preparar, a gente percebe que a gente consegue preparar um prompt que ele fica mais refinado utilizando essas linguagens. Eu não vou me aprofundar em cada item, subitem que tem aqui na linguagem, tá? Porque tem que, é só a parte da repetição, você fazer o que tem aqui, copiar e colar, e vai fazendo, vai testando, até que isso se torne natural na hora da escrita do prompt, tá? Ele tem aqui a tabela, na versão 4.0, né, ele, ele já faz o texto, então essa parte de texto aqui, de tabela, já não é tão preciso você estar fazendo essa linguagem Markdown, tá? A não ser que você queira um refino, algo assim, cálculo, a parte de cálculo também. Não, como eu sou da parte de humanas, eu fujo da parte de cálculos, essa parte matemática aqui, né, ela pode ser utilizada se você souber como utiliza, né? Aqui, o alinhamento de lista é parecido com, com, com o de título, a diferença é que você vai colocar a versão numérica e o subitem no hífen, tá? Arquivo, aqui anotações explicativas em bloco, aqui já é um comando um pouco mais avançado. Vamos pegar aqui o que a gente pode utilizar. Ó, essa é uma citação longa e contém vários parágrafos. Aqui você pode ver que existe dentro da linguagem Markdown a referências cruzadas. Você pode referir, fazer a referência cruzada, que é, no caso que se fosse um texto mais longo, um prompt mais longo, você pode fazer a referência dentro de uma linha de comunicação que foi feita ali e fazendo a própria referência. Olha, eu quero que no parágrafo anterior você recite, ressignifique. Então, você pode utilizar a referência cruzada, tá? Vamos pegar mais para baixo. Aí eu pedi aqui para ele, eu estou tendo uma acelerada, porque o objetivo aqui não é ensinar a matéria em si, mas só conversar um pouco e fazer com que vocês sejam autodidatas. Eu fui autodidata, vocês podem ser também. Não há necessidade de vocês pagarem um curso. Tem só a necessidade, com relação à linguagem Markdown, de vocês explorarem a criatividade de vocês de como utilizar os prompts, né? Lembrando que prompt nada mais é do que uma boa pergunta. Existem várias formas de você elaborar uma boa pergunta. E a gente volta novamente para trás para o conhecimento que não tem nada a ver com programação, tem a ver com, no caso do português, de interpretação de texto, de regras gramaticais, né? E aquela coisa, você dividir a pergunta entre... Gravando. Vou editar aqui, minha esposa. É, faz parte. Então, você divide a pergunta em 3 etapas, é o ideal, né? Você pode fazer, quanto mais subdivisões você tiver, melhor, mas sempre colocando o que você quer, né? Qual o resultado pretendido, e se, no caso, você tiver um exemplo. Esse aí é o básico para que você tenha uma boa resposta do chat.
né? E se você utilizar um Markdown, você vai ter esse refino. Então, aqui, como usar a linguagem para elaborar prompts? Títulos, subtítulos, né? A gente já conversou. Solicitação geral, parte 1, detalhar sobre a tarefa. Explica o que você quer nos termos detalhados. Por exemplo, o que o chat GPT precisa para fazer, qual o objetivo da tarefa. A parte 2, perguntas específicas, pergunta clara e objetiva. Introduções adicionais, se necessário. Tá? Listas. Então, é passo 1, analisar listas fornecidas. Passo 2, atenção, o foco principal. Esse aqui da atenção, ele é muito bom, porque às vezes a gente, principalmente do direito, a gente quer falar de um item que ele é muito específico dentro de um artigo. Vamos lá, lembrar aqui, está vindo na cabeça agora, artigo 3º lá da CLT, empregado é toda pessoa física. Então, atenção, o foco do artigo 3º é para detalhar o conceito do que é empregado, né? Ou então, atenção, evitar situações. Então, a gente percebe que a linguagem Markdown vem favorecer um melhor prompt, né? E é o básico, a clareza, estruturas, informações, quais são informações importantes, facilitar a revisão, né? Então, a linguagem Markdown, tem até um exemplo aqui, eu vou colocar, já disponibilizei esse no grupo, nesse link, mas vou disponibilizar novamente, né? Aqui eu coloquei para a área de direito, ele fez aqui um pequeno contrato, né? Na área comercial, ele fez aqui, né, uma análise de um plano de consultoria empresarial, né, um cálculo de impostos aqui para a área contábil, né? E, meus amigos contadores, infelizmente, a IA vai substituir vocês em todo ou em parte. Vocês vão ficar praticamente na área de planejamento. Essa parte de cálculo, essa parte de tecnologias, que tem a ver com a parte fiscal, de análise de nota fiscal, onde tiver base de dados, vocês estão substituídos. Não sou eu que estou dizendo, se é a própria OCDE fazendo um estudo sobre. São duas áreas que serão substituídas de forma abruptas. Uma é a auditoria, né, e a parte contábil. Então, vocês vão ficar muito na parte gerencial, na parte de planejamento estratégico. Então, de gerenciamento de custo, vai ser a área que provavelmente vai ter um ticket médio melhor do que essa parte fiscal. Tá? A gente viu aqui para as vendas, criação de persona. Tá, o que que é uma criação de persona? Agora, vamos dizer assim, a gente poderia ter uma conversa só sobre isso. A criação de persona é o primeiro passo para você usar uma conversa, tá? Não precisa vocês toda vez criarem a delimitação dessa persona, que leva tempo. É como se fosse, eu fiz uma vez um estagiário da USP. Eu peguei toda a grade curricular da USP, né, determinei ali o que seria importante do estagiário de direito, porque a USP, na época que eu fiz, tinha mas esses planos de estudos de aulas estavam lá, então dava para poder eu baixar esses aí, preparar o arquivo para isso, e montei a persona. O estagiário ficou perfeito, não tinha nada para reclamar, eu apaguei, acabei apagando ele, por questão de perfil, que o perfil que eu queria para o estagiário não era esse, né? E falando assim, eu demiti meu chat GPT de estagiário. E depois eu mesmo fui aprimorando e eu tenho os meus estagiários, eu tenho aqui, eu coloco para conversar. Então, quando a gente for fazer aqui, ó, tu pode ah, criar uma persona especialista em contratos jurídicos.
Ele vai criar. Às vezes, ele nem mais apresenta ah, aquele textão de, definindo quem é, porque eu não detalhei. Mas se eu detalhar, vamos pegar lá na introdução, a persona que ele criou. Peraí. Vou copiar, vou lá aqui. Então, como esse prompt aqui, ele está mais completo, né? A análise e o refino das respostas, ele vai ser melhor, tá? Então, toda vez que você for fazer qualquer, qualquer pergunta desses do dia a dia, você vai abrir um novo chat, sempre pede para ele criar a persona, seja ele marketing, às vezes você quer, eu preciso que seja uma revisão de texto, coloca lá, especialista em gramática, morfologia, né, da língua portuguesa brasileira, pronto, aí ele já vai te dar esse pequeno refino, é o primeiro passo, tá? Então, utilizando essas dicas, utilizando aqui a linguagem Markdown, já está preparado para utilizar a ferramenta já em alto nível. Aí um outro passo, depois que vocês criarem aqui o GPT de vocês. Criando o GPT de vocês, personalizando, aí vocês vão poder até colocar aqui, botar um arroba, e você vai procurar o GPT. Por exemplo, eu tenho aqui uma de licitação, prova de mestrado, vou botar aqui, por exemplo, de prova de mestrado, né? E aí você pode criar várias personas para eles se conversar e fazer até uma reunião, colocar um problema e fazer uma reunião. Correlacione a matéria. E aí, como lá nesse GPT que eu criei, que é para fazer um estudo que eu utilizei para fazer estudo do mestrado, né? E tem lá livros, leis, e aí ele funciona como se fosse um professor para mim. Que aí, às vezes, eu não tenho um tempo de ler um livro, eu pergunto sobre aquele manual daquele livro, ele vai me dando as respostas. Ele não substitui a leitura, mas ele facilita, porque às vezes a gente tem um pouco menor tempo, né, de estudo, a gente tem que ter uma melhor eficiência. Então, ele te traz a melhor eficiência, né? Existem outras ferramentas para isso, o pessoal usa o chat PDF. A vantagem do chat PDF é que você conversa com aquele PDF, tem aquela visualização, mas assim, você criando o GPT, é um nível de correlacionamento de informação que te coloca num nível de conversa bem interessante. Então, criando prompt, usando a linguagem Markdown, já vai ser um preparo para um refino para vocês que estão começando. Tem outras coisas que a gente pode ir conversando, se aprimorando, né? Dentro da própria linguagem Markdown tem uma parte que é um pouco mais avançada, mas isso aí a gente vai ter que deixar para um outro momento, tá bom? Eu espero ter ajudado aí vocês que pediram um, uma luz com relação à linguagem Markdown. Fico aberto a perguntas e, mais uma vez, a comunidade aqui, o objetivo dela é que as pessoas utilizem a ferramenta, né, de inteligência artificial e consigam aplicar no seu dia a dia de forma mais efetiva, tá bom? Abraço e tchau, tchau.